Muito boa noite, começamos mais um tempo de esperança na nossa mega, super, hiper temporada Ensinos de Jesus e hoje daremos continuidade falando sobre o dia de Deus, o dia do Senhor, o dia de descanso, é isso mesmo, vamos aprender um pouquinho sobre o que Jesus ensinou a respeito do sábado. Veremos também algumas dicas sobre a saúde auditiva e no Saúde com Esperança vamos falar sobre sucos e refrigerantes. O tempo da esperança está só começando, não sai daí não. Falar de descanso parece ser uma coisa simples, principalmente porque eu e você precisamos parar um pouco para descansarmos e falar do que a gente almeja é muito bom. Por isso que Deus, pensando em nós, separou um dia na semana para que nós pudéssemos parar nossas atividades e descansarmos em seus braços. Eu estou falando do sábado. E no programa de hoje você vai ver o que Jesus ensinou a respeito desse dia. Já está ansioso? Já pegue sua Bíblia e vá preparando o coração. Mas antes, deixa eu lembrar você que nós temos um assistente virtual, a Esperança, ela mesma, que todos os dias a gente tem comentado aqui, porque você, na palma da sua mão, pode estudar a Bíblia, pode adquirir conhecimentos fantásticos. A Esperança é a nossa assistente virtual. Basta você acessar aqui através do nosso QR Code ou mandar uma mensagem para nós, 9217-3089, que nós iremos orientar você. E aí, da sua casa mesmo, da onde você está, você vai poder estudar a Bíblia. É isso mesmo. Agora, olha só, adianta você estar estudando a Bíblia, você estar buscando conhecimento e ter dúvidas e não procurar a gente? Tem que procurar. Mande sua mensagem para o 9217-3089 e se você preferir, você pode estar solicitando a visita de um agente de esperança. Você sabe quem são os agentes de esperança? São aqueles grupos, é um grupo de pessoas que ficam aqui, que fazem parte da nossa família, da nossa equipe e estão à disposição para visitar você, para orar por você, para lhe ajudar, para interceder por você, para compartilhar a esperança com você. Para receber a visita de um agente de esperança, basta mandar uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, 9217-3089. Vamos falar agora aqui de um assunto que com certeza você precisa atentar. Afinal, se você está ouvindo o que eu estou falando, é sinal de que você me ouve e que você precisa cuidar de sua saúde auditiva. Para isso, nós vamos ouvir alguns conselhos importantes no nosso Revista Novo Tempo de hoje. Vamos falar agora da saúde dos nossos ouvidos? Quantas vezes você já ouviu falar ou ouviu alguém dizer, não use este fone de ouvido no máximo, isso é prejudicial, por exemplo. Será que realmente o uso de fones de ouvido pode causar uma perda de audição? Ou isso seria apenas um mito? Para nos esclarecer essa e outras questões sobre a saúde auditiva, nós convidamos a fonoaudióloga especialista em audiologia clínica, Carla Bezerra, que tem mais de 15 anos de experiência na área. Olá, Carla, seja muito bem-vinda ao Revista. Oi, Darcy, boa noite. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Bom, a preocupação dos pais aí em relação ao uso frequente de fones de ouvido pelos filhos já virou algo bem comum, a gente sabe, ainda mais nessa era tecnológica que a gente vive, né? Mas existe uma comprovação científica que escutar música alta em fones de ouvido pode realmente causar perda auditiva? Sim, pode causar. Na verdade, esse ruído em excesso faz com que mate as células do nosso ouvido. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, um limite aceitável digamos assim, de intensidade do som seria de 50 dB, enquanto que um fone de ouvido, ele pode, no caso, emitir de som, de intensidade, entre 70 a 100 dB. Isso, no caso, uma pessoa que está exposta a esse nível de intensidade só poderia ficar no máximo 1 hora por dia usando o fone de ouvido. Então, geralmente a gente fala que caso esse paciente, essa pessoa, no caso, não tenha outra opção, tenha que usar o fone de ouvido, a gente sugere que ele faça uso daquele fone externo, não aquele todo pequenininho que fica dentro da orelha.
Tá certo. Agora, Carla, é verdade que o acúmulo de cera, né, que é o cerume, no ouvido pode deixar a pessoa surda? E qual a melhor maneira aí para fazer a higiene dos ouvidos para evitar esse acúmulo? Esse acúmulo de cera, ele acontece exatamente por conta do uso do cotonete. A gente fala que o cotonete, ele não pode, não deve ser usado, né? O cotonete, deve ser usado apenas para limpeza externa da orelha e essa cera, ela é natural, então não é sujeira. A gente fala que a partir do momento que a gente fala, que a gente mastiga, o excesso de cera, ele sai das nossas orelhas. Então, quando a gente vai tomar banho, que lava o cabelo, passa a pontinha da toalha que tira o excesso dessa cera. Se passar o cotonete, realmente vai impactar essa cera dentro da orelha e vai causar a sensação de perda auditiva. Tá, e então... só retorna a partir do momento que o médico otorrino faz a retirada. Certo, usar cotonete, então, de jeito nenhum no ouvido. Pode passar no externo, orelha, não no ouvido, certo? Isso. Tá certo. Agora, muita gente não sabe, mas o nosso ouvido protege o labirinto, né? Este pequeno órgão, ele nos dá equilíbrio necessário. Carla, zumbido e sensação de tontura são sintomas também? Sim, são sintomas de perda auditiva. Então, o paciente, a partir do momento que sente o zumbido ou a tontura, a gente solicita que ele realize os exames audiológicos por completo. Na verdade, é uma bateria de exames, cada exame vai avaliar uma parte do ouvido, né, do paciente, e a gente sugere que ele realize todos os exames para que vá descartando alterações em cada parte da orelha. Tá, e segundo o IBGE, o número da população idosa brasileira está crescendo a cada ano. Felizmente, este grupo tem vivido cada vez mais e melhor graças às prevenções. Carla, que hábitos saudáveis podemos adotar para prolongar nossa saúde auditiva? Primeiro, evitar o uso de fone de ouvido, né? Já que você começou falando sobre o fone. Evitar usar medicação sem orientação médica, porque até um simples remédio para dor de cabeça, ele pode causar perda auditiva. Se for em algum ambiente de barulho, usar um protetor auditivo. Então, essas são algumas das dicas. Tá certo. Carla, tem algumas pessoas que têm sensibilidade auditiva, né? Sensibilidade aos sons. É uma característica diferente que essa pessoa tem no ouvido? Isso é neurológico? É do sistema auditivo mesmo? Você pode explicar sobre isso pra gente? Sim. Pode ser uma alteração ou pode ser apenas uma sensibilidade. Eu sempre explico assim. Digamos que eu estou tocando numa vela. A minha sensibilidade é diferente da sua. Da mesma forma, a nossa audição. Tanto pode ser um fator patológico, como pode ser uma sensibilidade natural do indivíduo. A gente vai saber disso a partir dos exames que a gente vai observar. Tá certo. Muito obrigada, viu? Por nada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. É isso aí. Cuide da saúde auditiva, cuide do seu ouvir. Preste atenção naquilo que você está colocando aqui, como está colocando. Viu o exemplo do fone de ouvido, né? Às vezes as pessoas botam o fone muito alto, o som muito alto, e isso prejudica. Você já percebeu que até os próprios telefones falam isso, né? Quando você bota o fone ali, que você vai aumentar demais o volume, chega uma notificação antes. A maioria dos aparelhos fazem isso, eu acho que o seu faz também. Antes de chegar ao máximo, aparece ali, tem certeza, porque o som muito alto pode danificar a sua audição. E é isso mesmo, você precisa saber cuidar da saúde auditiva, deve saber cuidar dos seus ouvidos. Agora, seguindo esse pensamento, vamos parar para ouvir o que presta, vamos parar para dar ouvidos à voz de Deus, vamos parar para aprender de Deus aquilo que nos aproxima dele, através de mais um comentário no Reavivados por Sua Palavra. No capítulo de hoje, ficamos sabendo que Paulo foi parar diante do Sinédrio. E ele aproveita a oportunidade para apresentar a sua defesa. O apóstolo argumenta que tem vivido em paz com sua própria consciência e que tem feito sempre a vontade de Deus. Sabedor de que o Sinédrio se compunha de fariseus e de saduceus, Paulo divide o grupo ao se apresentar como judeu que acredita na ressurreição. Dito isso, causou briga entre as pessoas, pois havia quem defendia
e quem condenava as ideias de Paulo. O fato, amigos, é que a situação não era nada boa para o apóstolo. Mas Deus lhe apareceu, o próprio Cristo lhe apareceu dizendo: coragem, você está sendo minha testemunha em Jerusalém e você também será minha testemunha em Roma. A firmeza de Paulo despertou ódio entre alguns fariseus que fizeram um voto de matá-lo. Mas esse plano foi descoberto a tempo e Paulo recebeu a proteção do comandante. As autoridades romanas, diante de tudo isso, ficaram num impasse. E o impasse era o seguinte: o que fazer com o apóstolo Paulo? Porque formalmente não havia acusação contra ele. Além do mais, Paulo era cidadão romano e por isso deveria ser julgado com todas as garantias de um cidadão romano. Enquanto tomavam uma decisão, Paulo ficou detido na residência de Herodes. Eu chamo a sua atenção para o seguinte: várias pessoas queriam a morte de Paulo, mas a mão invisível do Deus Todo-Poderoso protegia o apóstolo. Deus estava honrando o seu filho. Sabe, amigo, amiga, quando Deus nos protege, nada nem ninguém é capaz de nos machucar. Quando Deus está conosco, podemos descansar seguros em seus fortes braços protetores. Que maravilha, não é? Ouvir conselhos de Deus, seguir o que Deus está nos orientando sempre é bom. E nós só temos a agradecer ao pastor Adolfo Soares mais uma vez por trazer tão belo comentário que nos aproxima de Deus, que nos faz entender a sua vontade, que nos faz cada vez mais felizes. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já já a gente volta. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Nossa maior ameaça é invisível. Um vírus de coroa que condenou reis, rainhas e toda a humanidade ao isolamento. Algo tão simples, mas que em sua marcha imparável deixa para trás um rastro de morte. De repente, nossas mãos se tornaram vilãs, carregando o inimigo para dentro de nós. Elevo meus olhos para além da minha janela. De onde pode vir meu socorro? Nosso maior socorro é invisível. Um rei que usou uma coroa de espinhos e cujas mãos ensanguentadas trouxeram a cura. Já estamos de volta aqui. Ontem falamos dos produtos Superbom e aí falei aqui da Superbom e disse que poderia encontrar os produtos Superbom aqui na loja Celso. E algumas pessoas ficaram: onde é que é a loja Celso? Se você tem dúvida onde fica a loja Celso, você vai descobrir hoje, mais uma vez, com o meu amigo Tairone, que vai apresentar para mim e para você. A loja Celso fica aqui na Avenida Sérgio Reis, bem pertinho da Escola Adventista. Muito bem, pastor Ítalo, nós estamos aqui nesse momento em frente à Livraria Celso e eu quero convidar você nesse momento para que possa entrar juntamente comigo e conhecer aqui a nossa linha de produtos. Vem comigo! Nós temos aqui logo na entrada a nossa seção de Bíblias Sagradas. Você, querido irmão, que ainda não tem a Palavra de Deus na sua casa, compareça aqui na loja e adquira hoje mesmo aí a sua Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Temos também aqui as lições da nossa escola sabatina. Muito bem, você também pode enriquecer mais ainda o seu alimento espiritual. E também temos a nossa seção de literaturas diversas. Você que aprecia aí uma boa literatura, também nós temos aqui na nossa loja Celso, que fica aqui ao lado do Colégio
Adventista, bem aqui próximo ao estádio Barbalhão, na Sérgio Reis. Não tem como errar. É uma localização bem fácil de você encontrar, tá? E você pode comparecer aqui também conosco. Também temos aqui ainda a seção de produtos naturais, para você que deseja aí viver de forma mais saudável, se alimentar de forma mais saudável. Temos aqui uma linha de produtos 100% naturais, 100% saudáveis. Isso mesmo. Venha você, traga o seu amigo, traga a sua família e venha conhecer a nossa livraria, que está bem localizado, aguardando a sua visita, bem aqui ao lado do Colégio Adventista Livraria Céus. Tão emocionado eu estava aqui que eu falei Sérgio Reis, né? Aqui pertinho, você já sabe, você já viu aí, aqui na loja Céus você encontra produto super bom. Então é muito importante você buscar cuidar da sua saúde. Falamos hoje da saúde auditiva, né? Mas cuide de sua saúde por completo, se alimentando de uma maneira adequada. Falando de alimentação, se tem uma coisa que faz parte do cardápio de todos nós, são os conhecidos sucos e, para alguns também, os refrigerantes. O que será que o suco e refrigerante tem a ver com a nossa alimentação, com a nossa saúde? Vamos ver agora no Saúde com Esperança. Sucos e refrigerantes geralmente são usados para substituir a água, que, a gente querendo ou não, sempre vai ser a melhor opção para hidratar o corpo. Além de não ser apropriado para repor os líquidos, o refrigerante também não é recomendado por outros motivos. Por exemplo, os refrigerantes, nesse modo geral, se a gente vai falar dos sucos de caixinha, também podem entrar junto aí. Excesso de açúcar, excesso de produtos químicos, conservantes, acidulantes, corantes. Uma latinha de refrigerante é em torno de uns 10 a 12 colheres de açúcar ali dentro. Então, se eu quiser fazer, eu quero tomar um refrigerante, pega um copo d'água, coloca água com gás, 12 colheres de açúcar ali, vai ter mais ou menos um refrigerante ali dentro. É altíssimo o índice. Isso predispõe à obesidade, à diabetes. Sucos podem ser saudáveis, mas também podem causar alguns danos à saúde. Comumente, eles são ingeridos às refeições, contêm grandes quantidades de açúcar e, se forem industrializados, ainda apresentam outras desvantagens. Nos últimos tempos apareceram alguns estudos relacionando a diabetes com sucos de caixinha. Então, às vezes as pessoas estão deixando mas estão pegando sucos que na verdade não tem muito suco ali dentro. Inclusive as leis brasileiras estipulam a quantidade de suco natural dentro da caixinha de suco. E a média é em torno de 10 a 30% de suco. Então a pessoa pensa que está tomando suco, por exemplo, compra um suco de caixinha de laranja e tem 10% de suco ali. E o resto é tudo água, adoçantes, corantes, e no final também não está sendo bom. Qual que é o melhor? O melhor de tudo é comer a fruta. Beba água ao acordar e nos intervalos entre uma refeição e outra. Não consuma refrigerantes. Se for beber um suco, prefira um feito em casa, feito com frutas frescas e sem adição de açúcar branco, ou adoce seu suco com algo mais natural. Mas ainda é melhor que você aprenda a beber a água nos intervalos e a comer as frutas no momento da refeição. Viu aí? Beba muito suco. Suco é fruta, suco é vida. Vai te fazer bem, vai te trazer saúde, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para você, Anaíque, que está acompanhando a programação. Mandar um abraço também para o Marco Aurélio. Mandar um abraço para o nosso amigo Tiago Santos, também que acompanha o programa todas as noites. Muito obrigado por tua companhia. Obrigado também a você que faz parte da família Tempo de Esperança na rádio, que compartilha. Como é bom ouvir ali na rádio, através das mensagens, das ligações que recebo, que vocês acompanham, que vocês compartilham. Às vezes é uma igreja invisível, né?
A gente olha na rede social, tem um pouco de pessoa aqui, olha numa outra, tem um pouco ali, mas quando a gente olha para a TV, a gente não sabe quantas pessoas estão assistindo, estão aprendendo, estão absorvendo um conteúdo de qualidade através do Tempo de Esperança. E você faz parte dessa igreja invisível. E nós ficamos felizes por saber que você faz parte dessa família também. E agora vamos responder as perguntas relacionadas ao último estudo que falou sobre o juízo. E nesse estudo que falou sobre o juízo, muitas pessoas ficaram ali querendo saber mais detalhes, perguntando, querendo entender. E é muito bom saber que você, ligado na programação, vai aprendendo, vai entendendo, vai buscando, e nós juntos aqui crescemos para a honra e glória de Deus. Uma pergunta que é interessante, aqui ó, chegou aqui pra gente, da Maria José, ela pergunta assim: todos comparecerão ao juízo ou só serão julgados os ímpios? Porque no modelo de justiça que nós vivemos, quem é bom nunca vai para julgamento. Olha que coisa interessante. Será que todas as pessoas irão comparecer ao juízo ou só irá para o julgamento, para o juízo, só as pessoas que fizeram coisas ruins? O que é que você acha? O que é que a Bíblia fala? É importante, né? Porque a gente está seguindo os exemplos, os ensinos de Jesus. Então, se a gente quer saber o que Jesus falou, como o pastor Arilton já comentou no último programa, você tem que entender à luz da Bíblia o que de fato é importante, quais as respostas de Deus para você. Porque é muito fácil a gente inventar uma resposta aqui baseada no nosso dia, na nossa vida, baseado em leis humanas. Mas seguindo o que Jesus fala, o que Deus nos ensina através de sua palavra, fica mais fácil de entender a vontade de Deus para a nossa vida. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10... 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Você pega a sua Bíblia aí, já marca na sua Bíblia. Pega caderninho, caneta, para que você anote. Porque senão você fica só ali, eu ouvi falar. Não pode. Você tem que seguir o que está na Escritura. E tem que marcar. Porque se alguém vier questionar, se alguém tiver dúvida, você vai ser um agente de esperança ajudando essas pessoas. Olha que coisa fantástica. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: porque importa que todos nós, compareçamos perante o tribunal de Cristo. Quem? Todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só. Você entendeu? Todas as pessoas vão comparecer ao tribunal de Cristo. Aí fica aquela dúvida, né? Mas a pessoa que foi boa, que fez tudo direitinho, vai ser julgada pelo quê? Vai comparecer lá para quê? Não é assim a pergunta agora? Pois é. 2 textos interessantes. O primeiro está em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, o verso 13 e o verso 14 dizem assim: de tudo que se tem ouvido, viu aí que eu falei ali de ouvir a voz de Deus, né? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Sabe aquela coisa que você fez ali que ninguém sabe, só você e Deus sabe? Pois é, no dia do juízo, todo mundo vai saber. Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha agora o que diz o Evangelho de Mateus. Esse texto que nós lemos agora foi de Eclesiastes capítulo 12, nós lemos o verso 13 e o verso 14. Agora folheie sua Bíblia, vá para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus capítulo 12 agora. Veja o que diz o verso 36 e o verso 37. O verso 36 diz assim, digo-vos que de toda palavra frívola que proferem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E o verso 37 diz assim: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Viu? Deus levará a juízo tudo aquilo que nós vivemos, até as nossas palavras, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo vai ser colocado ali na balança. E aí, o Antônio pergunta assim para a gente: esse julgamento, se é igual ao julgamento do mundo hoje, quais são as normas desse juízo? Porque hoje é mais ou menos assim: se você faz uma infração no trânsito, vão utilizar contra você a lei do trânsito. Se você faz algo que vem como é que eu posso dizer, ferir a sociedade, você vai ter as leis ali. Então, no caso de Deus, qual é a norma do juízo? Olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler dois textos também,
para que você entenda, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, para que você não pense, isso é coisa do passado, não, vou ler uma do Antigo e uma do Novo. O do Antigo Testamento, para responder, está em Eclesiastes 12, marque na sua Bíblia, Eclesiastes 12, no verso 13. Eclesiastes, deixa eu abrir aqui, 12, verso 13. Olha o que diz aqui. De tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Agora veja o que diz Tiago 1, verso 25. Tiago 1, verso 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja, aqui diz a lei da liberdade. Tanto que no próprio livro de Tiago, a gente leu Tiago 1, 25. Se você for ler Tiago 2 agora, do verso 10 ao verso 12, eu disse que ia ler 2 textos, eu estou lendo já o terceiro aqui. Tiago 2, do verso 10 ao 12, diz assim, ó: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor de toda a lei. Presta atenção no verso 12 agora, de Tiago 2. Tiago 2, verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Por quê? Como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, de fato compõe a norma do juízo divino. Então preste atenção da forma que você tem encarado os mandamentos de Deus. Já estudamos aqui sobre a lei, já conversamos sobre a lei de Deus aqui. E aí você precisa atentar para que você, diante da realidade que você vive, diante de tudo que você faz, você tem que ver se de fato você está andando de acordo com a lei ou na contramão dela. O profeta Daniel, quando ele vai falar do juízo, me permita abrir um parênteses aqui, em Daniel 7, verso 9 e verso 10, ele vai trazer um esboço do juízo. Eu falo isso aqui, abrir parênteses, porque é uma pergunta que parece fora do contexto, quando o nosso amigo Álvaro, ele pergunta se o juízo se assemelha ao juízo do homem, em termos de cenário, de conduta, de como as pessoas chegam, de como eles se aproximam. Daniel 7, verso 9, diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Olha o verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Viu aí que interessante? Então a cena é assim. Só que aí, como foi falado no início aqui, né? Talvez você pergunte, mas a questão dos ímpios, como eles serão ali envolvidos no juízo? Como é que funciona? Em Apocalipse, no capítulo 20, verso 7 e verso 9, diz assim, do 7 ao 9, eu ia ler só o 7 e o 9, eu vou ler o 8 também. Diz assim: quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra, preste atenção, e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Então desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Após o juízo, após os 1000 anos, após aquele momento ali onde os livros foram abertos, os ímpios vão receber o juízo, sabe de que forma? Com a consumação de suas vidas. Fogo desce do céu e consome toda a terra. E aí, um apelo de Pedro para mim e para você, diante desse cenário, está em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, e também no verso 11 ao verso 13. E a gente encerra com esses 2 textos aqui, que diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Você entendeu isso aqui? Muitas pessoas estão se apegando a essa terra e deixando de viver a vontade de Deus. Tudo isso que você está vendo aqui, entre parênteses, eu poderia dizer, entre aspas, melhor dizendo,
está reservado para o dia do juízo. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, 2 Pedro capítulo 3, verso 11, hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Deu para entender? Não adianta se apegar a esse mundo, viver sobre o molde desse mundo, porque tudo isso aqui vai passar. E como Pedro fala, parece que tudo isso aqui está reservado para o dia do juízo. Porque quando Jesus voltar, tudo que estava coberto será descoberto. Toda palavra frívola vai ser conhecida. Tudo que você viveu, tudo que você foi, tudo que você buscou vai ser exposto. Porque não há nada coberto que não seja descoberto. Não há nada que não vá passar pelo juízo de Deus. A norma do juízo é a lei de Deus. Se apegue a Deus, guarde os seus mandamentos e viva feliz seguindo a lei da liberdade. Hoje vamos falar de um item da lei, do 4º mandamento. Vamos falar do sábado. Ele que é atacado por muitas religiões, por muitas igrejas. E hoje a gente vai entender o que Jesus ensinou sobre o sábado. Mas enquanto você prepara o coração para a verdade que Deus quer apresentar para você, nós vamos louvar a Deus porque é tempo de louvar. Fluirá como
salvou, o meu Jesus. Jesus se entregou por mim. Ganhar pra vida em ti, ganhar pra vida em ti, Lembrando que você pode pedir essa linda canção no rádio, no Tempo de Esperança. É só mandar uma mensagem pelo aplicativo ou pelo nosso WhatsApp 9217-3089 e nós vamos tocar para você, porque no Pediu Tocou, você pede e a gente toca. Já vá preparando seu coração, o pastor Arilton já está na agulha, já vai abrir as escrituras para nos mostrar o que Jesus ensinou a respeito do sábado. Mas enquanto você está se preparando, nós vamos para um pequeno intervalo. É rapidinho, já já a gente volta. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Dá para ser inventado algo melhor do que ser feliz. Brincar, pular, abraçar. O melhor da vida é saber fazer com que pequenos detalhes jamais sejam esquecidos. Deixar o que não é tão importante para depois. O que é urgente pode esperar mais um pouco. O que é prioridade, não. Viver mais offline, sentir a presença de quem faz toda a diferença. Envelhecer ao lado de quem se ama. Encontrar nos menores braços os melhores abraços. O melhor da vida é ter carinho pela vida. Escolher sempre o mais saudável para viver cada segundo de tudo que realmente importa. A Superbom sabe que para aproveitar a vida, ter saúde é essencial. Assim, cada detalhe será inesquecível e cada dia belas histórias serão vividas. Superbom. Saúde para viver o melhor da vida. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. Prepare então o seu coração, já fique com as escrituras na mão, com a Sagrada Bíblia. Pegue papel, pegue caneta, vá marcando, escreva tudo e lembre, se você tiver alguma dúvida, 9217-3089 é o nosso WhatsApp. Algumas pessoas escrevem direto no chat, mandam aqui no YouTube, no Facebook, mas quando você manda no WhatsApp, nós acompanhamos na íntegra e já botamos no nosso banco de dados para responder, para interagir, para estar mais junto, mais próximo de você. Tá bom? Lembrando que as perguntas que você fizer hoje a respeito do programa de hoje, nós responderemos no próximo programa. Então agora é com o pastor Arilton Oliveira
e os ensinos de Jesus. Estamos aqui na cidade de Tibérias, ou Tiberíades, como diz a Bíblia, ao lado do Mar da Galileia, em Israel. Como você pode perceber, o comércio todo está fechado. Hoje é sábado e esta nação ainda respeita o sábado como mandamento do Senhor. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais a respeito do quarto mandamento da lei de Deus. Jesus veio com a missão de exaltar a lei e de torná-la gloriosa. Veio mostrar que a lei de Deus é a base do seu governo e está ainda em vigência. Quando perguntado pelo jovem rico a respeito de como herdar a vida eterna, a resposta de Cristo foi: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus também falou que o nosso amor seria demonstrado a Ele através da obediência. Em João 14,15 ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Hoje vamos estudar uma profecia do Antigo Testamento que fala a respeito de um ataque que seria feito contra a lei de Deus. A profecia que fala da tentativa de se mudar a lei de Deus está no livro do profeta Daniel. Cerca de 5 séculos antes de Cristo, ele escreveu no seu livro, capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Já no capítulo 8, verso 12, ele profetizou: deitou a verdade por terra e o que fez, prosperou. Essas duas profecias, elas falavam a respeito do poder do chifre pequeno que tentaria mudar a lei de Deus. Quem é esse chifre pequeno? E que mudança foi feita na lei de Deus? Ao longo da história, o chifre pequeno tem sido identificado como Roma papal. E a mudança na lei de Deus tem a ver com a exclusão do segundo mandamento, que se proíbe adorar imagens de escultura, e a exclusão do quarto mandamento, que ensina a observância ao sábado. Mas a Igreja Romana reconhece que ela fez essas mudanças? De fato, é esse o ensino? Antes de mostrar o que eu tenho em minhas mãos, eu queria dizer algo para você com muito carinho. Eu acredito que Deus tem pessoas sinceras em qualquer denominação religiosa, que uma placa de igreja não salva ninguém, que nós somos salvos exclusivamente pela graça em Jesus Cristo. Mas, como professor de Bíblia, eu não posso deixar de mostrar para você as verdades que a palavra de Deus ensina. Eu tenho uma palavra de apreço especialmente aos meus irmãos católicos. Existem pessoas sinceras que estão buscando conhecer e praticar a verdade. E eu queria que você conhecesse um pouquinho mais a respeito desse assunto. Eu tenho em minhas mãos o Catecismo da Igreja. E aqui na página 539, nós temos os 10 mandamentos. E se você observar, ao lado da lei de Deus, nós não temos aqui um segundo e um quarto mandamento. Se nós formos para a página 567, assim ensina o Catecismo. O terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O 7º dia é o sábado, repouso absoluto em honra ao Senhor. E aqui ele faz uma menção ao quarto mandamento, mas quando vamos então para a página 568, ele ensina:
O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca profana a santidade desse dia. Dá-nos como autoridade sua autêntica interpretação. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Você percebe que o catecismo ensina que Jesus mesmo nunca violou o sábado? Mas quando chegamos ao próximo parágrafo, olha o que acontece no ensino. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ensina o catecismo, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Esta mudança do sábado para o domingo não é ocultada pela Igreja Romana. Ela assume claramente isto. E eu queria mostrar para você um outro documento da Igreja. Agora, uma carta apostólica, publicada pelo Papa João Paulo II, no dia 31 de maio de 1998. E nessa carta está escrito, nas páginas 20 e 21, por essa dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo, definido e inaugurado por Cristo, assumem como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. E na página 21, do sábado passa-se ao primeiro dia depois do sábado. Do sétimo dia passa-se ao primeiro dia. O dies Domini torna-se o dies Christi. Você percebe que é clara a Igreja em falar da mudança que eles fizeram no quarto mandamento? Mas eu pergunto, teriam eles autoridade para mudar a lei de Deus? Eu vou apresentar para você alguns motivos bíblicos para que nós observemos o sábado como um dia do Senhor. Primeiro, quando Deus criou o mundo em 6 dias, Ele descansou no 7º, conforme ensina Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Em segundo lugar, Ele aparece no 4º mandamento da lei de Deus, quando Deus diz em Êxodo 28 a 11, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Um terceiro motivo para você observar o sábado tem a ver com a doação do maná no deserto. O maná caía todos os dias, mas quando chegava a sexta-feira, o maná caía dobrado. No sábado, o maná não caía. Quando chegamos no tempo de Esdras e Neemias, as portas da cidade de Jerusalém eram fechadas por ocasião do sábado, para que o mandamento pudesse ser respeitado. Já nos dias de Cristo, você tem o próprio Jesus observando o sábado, conforme ensina Lucas 4:16 e 4:31. Também os discípulos observavam o sábado, a própria mãe de Cristo observava o sábado. Anos depois, quando se converte o apóstolo Paulo, Cristo já estava morto, mas o mandamento continuava. E Paulo diz em Atos 17:2, 18:4, que era seu hábito estar na igreja todos os sábados. E quando chegamos no livro do Apocalipse, foi num sábado que Jesus escolheu para aparecer para João e trazer as revelações do Apocalipse. Aqui nesse tanque de Betesda se acumulavam os doentes, coxos, paralíticos, cegos, todos na esperança de em algum momento receber a cura. Esse tanque originalmente tinha 5 pavilhões. Havia uma tradição que ensinava que de tempos em tempos um anjo vinha e movia as águas, aqui do tanque de Betesda. E o primeiro enfermo que descesse as águas após isso era curado. A história que João registra no capítulo 5 fala de alguém que já esperava por essa cura há pelo menos 38 anos. Jesus, se condoendo do sofrimento deste homem, opera então um milagre extraordinário.
Jesus não havia de fato quebrado o sábado por estar curando. A grande questão é que os judeus, com medo de quebrar o quarto mandamento da lei de Deus, eles colocaram tanta cerca, tanta proteção no mandamento com suas tradições, que somavam mais de 600 tradições, que qualquer coisa para um judeu era pecado no sábado. Como, por exemplo, cuspir no chão, pegar um lenço, andar uma certa distância ou mesmo curar. Ele vem mostrar o verdadeiro sentido do sábado. Ele é o Senhor do sábado. E um sábado é um dia de se fazer o bem às pessoas. É um dia de se estar também na igreja, louvando e adorando a Deus. E um dia também para estarmos em família. Ou seja, o sábado é uma resposta divina aos problemas modernos que o homem enfrenta. Vivemos numa sociedade agitada, estressada, com vários problemas, e quando a gente entende o real propósito do sábado, nós percebemos o quanto é sábio Deus, que desde a criação do primeiro homem já havia dado um dia em 7, o sétimo, o sábado, para que nele o homem descansasse, repousasse e tivesse contato com o seu Criador. Diante da verdade que você aprendeu, eu tenho uma pergunta para você. Está você disposto a observar toda a lei de Deus, inclusive o sábado? Não vimos hoje os textos na palavra de Deus que falam sobre a santidade desse dia e a tentativa humana de se mudar o mandamento? Eu tenho um conselho para você. Que tal você experimentar a observância desse mandamento? Que tal reservar uns 3 ou 4 sábados para uma experiência religiosa? E permitir que o Espírito Santo fale a você e te conduza na senda da verdade. Se esse é o seu desejo, eu queria convidar você agora para nós orarmos e suplicarmos a bênção de Deus e o poder dele para obedecer a esse mandamento. Pai Santo, obrigado por este mandamento que nos ensina a confiar e repousar no Senhor. Que nós, pela tua graça, observemos todas as tuas orientações e que façamos desse dia um dia de deleite espiritual. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém. Já preparou o coração? Já determinou na sua vida, no seu viver, parar um momento para guardar o seu primeiro sábado? Eu quero ajudar você a guardar esse dia. Quero ajudar você a guardar o seu primeiro sábado. Vá preparando para que no próximo sábado estejamos juntos guardando esse lindo dia. E se você quer saber como eu posso lhe ajudar a guardar o seu primeiro sábado, manda uma mensagem 9217-3089. Pastor, eu quero guardar o meu primeiro sábado. E eu vou ajudar você a guardar o sábado, ensinar você, segundo a Bíblia, como você pode guardar esse dia. Porque é do interesse de Jesus que você viva bem, que você viva feliz. Afinal, tudo que Jesus fala é para o nosso bem. Tudo que ele disse cumpre. Ele diz que quando você procura ele, quando você descansa nos braços dele, você tem sossego, você tem paz, você é feliz. Guarde os mandamentos de Deus, que você vai receber de Deus as promessas, a bendita promessa dele se cumprindo na sua vida. Afinal, Jesus disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Disse que ressuscitaria e ressuscitou. Também disse que vai voltar e muito em breve nosso Senhor estará voltando para buscar a mim e a você, desde que nós estejamos fiéis, guardando os seus mandamentos e descansando no dia do Senhor, porque Ele é o Senhor do sábado.
és a vida, sopra em mim, renovo vem me dar, Senhor. E se eu não mais aguentar, sopra em mim, sopra em mim outra vez. Tu és a vida, sopra em mim, renovo vem me dar, Senhor. E se eu não mais aguentar, sopra em mim, sopra em mim outra vez. Ti